Olá, queridos amigos! Hoje trazemos o capítulo 40 da obra Jesus no Lar, chamado O Venenoso Antagonista. E ele começa assim: Diante da noite, refrescada de brisas cariciantes, Felipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. Então nós vemos Felipe, que estava vivenciando uma aflição intensa, que comoveu ali os outros discípulos. Pedro pediu: Jesus, você pode falar novamente das tentações? Não entendi direito, provavelmente. E Jesus então trouxe essa história. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles logo após as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os colaboradores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que estava nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhe a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para adiante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe, solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitências perante o Eterno, clama tuas culpas, tuas culpas, tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho de execução dos celestes desígnios, e entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável.
desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e decorridos alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão da tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente. Jesus fechou o ensinamento com esta fala: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Jesus traz o exemplo dessa família, que passou pela aprovação do poder, da riqueza, da vaidade, das dificuldades físicas, materiais, e por não vigiar os pensamentos e o sentimento, acabou tombando nas sugestões da tristeza. Então, como nós devemos ter cuidado? Podemos nos sentir tristes, é normal nos sentirmos tristes, mas não devemos deixar o desânimo tomar conta, especialmente por meio do sentimento de culpa. Devemos prestar muita atenção nas sugestões da culpa. O grande problema da culpa é que ela paralisa as nossas ações, as nossas potencialidades de agirmos como Jesus nos diz, com sentimento, com as mãos, com os pés, com os nossos recursos. Quando olhamos para as nossas faltas, para os nossos erros, para as nossas dívidas, e ficamos no movimento de que nos punindo nós iremos resolver, nós estamos nos enganando e praticando um ato de intenso desamor. A culpa basicamente é isso. Uma autopunição desamorosa, descabida contra nós mesmos. Devemos sim observar os nossos erros, nos arrependermos e ao mesmo tempo percebermos que temos recursos divinos para reparar aquilo que fizemos, para construir, para continuar a nossa jornada. Então tomemos muito cuidado com as sugestões que chegam até nós da tristeza, do desânimo, da culpa, para não cairmos nesta conversa, como podemos dizer. Então, quando nos sentirmos tristes, desanimados, olhemos, busquemos os motivos para tais sentimentos, mas abramos os olhos para as possibilidades, abramos os olhos para o sol que nasce, para a chuva que cai, para as belezas da natureza, para a vida, para as possibilidades que temos nas mãos. Lembremos sempre que temos um Espírito protetor, um anjo da guarda, ao qual podemos recorrer por meio da oração, por meio da meditação, que temos Jesus sempre conosco e que temos o Pai, que temos Deus. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.